Sexo é o que você não vai encontrar nesse vídeo, porque isso aqui é um canal de família, seu degenerado. Mas você vai encontrar jovens sendo perseguidos por fantasmas enquanto fazem a dança da chuva desnudos para tentarem voltar no tempo e surfarem nas fezes para salvar a alma de um bullying traumatizado. Sim, esse é o nosso mangá de hoje, e ele é incrível. Bug Eagle é o novo mangá do mesmo criador de Mob Psycho e One Punch Man. E aqui, mais livre do que nunca, ele mistura uma premissa maluca em que no mundo existem vários hacks sobrenaturais que foram passados por meio de um caderno misterioso para dois estudantes. E veja bem, quando eu falo hacks sobrenaturais, me refiro a coisas como uma mandinga para ficar mais alto, um hack para voltar no tempo, um truque para ter sua alma aprisionada dentro de uma estatueta indígena maluca que se assemelha ao inferno, só coisas saudáveis, você entendeu, né? E por algum motivo, esses alunos são atraídos para esses hacks e precisam descobrir o mistério que os cerca. E com essa premissa diferente, a obra mistura de forma magistral elementos de terror, com comédia, mistério e uma pitadinha de slice of life. Só que o mais importante, definitivamente o mais importante dessa obra, são as reviravoltas. Esse mangá, ele é muito imprevisível e cheio de reviravoltas durante a história inteira. E vocês vão entender hoje o que torna esse mangá absurdamente criativo e diferente. A propósito, prazer, meu nome é Mingo, não esqueça de dar o like e se estiver no celular, clicar em hypar e bora pra história. O capítulo começa com uma voz distante, dizendo para um senhor de idade fechar os seus olhos e imaginar que as suas mãos estão segurando uma vara de pescar. E do outro lado dessa vara existe uma bolsa com seus órgãos dentro. E você não pode deixar essa bolsa cair. Presta bastante atenção nesse painel que ele vai se conectar com o final do vídeo. E ao abrir os olhos, nós vemos nosso protagonista acordando de um pesadelo, enquanto ele olha para a direita e vê um garoto baixinho, suando frio e passando mal. Estranhamente, esse garoto está fazendo a pose como se estivesse segurando uma vara de pescar imaginária. Vendo aquilo, nosso prota pede ao professor para ir na enfermaria, que ele está passando muito mal, pedindo ao garoto pequeno sentado ao seu lado que o ajudasse a encontrar a enfermaria da escola. Nesse momento, nós somos introduzidos aos nossos protagonistas: o descolado e prestativo Makoto e o baixinho e tímido Takehiro. O Makoto explica que ele viu Takehiro passando mal da barriga, já que ele estava suando frio na sala de aula. Por isso, ele decidiu pedir para sair, abrindo uma brecha para que ambos possam pegar um ar fresco e ir ao banheiro. O Takehiro, ouvindo aquilo, agradece ao seu amigo por ser tão prestativo e atencioso, mas acaba dizendo que nesse horário é impossível ir ao banheiro, pois ele acaba ficando cheio de delinquentes e repetentes mais velhos que fazem bullying com os alunos. Para o nosso prota dizer que conhece um hack. Ele conhece um hack sobre a escola que mais ninguém sabe. Basicamente, ele leva o Takehisa escondido para o banheiro dos funcionários, que fica vazio naquele horário da aula, aonde nosso prota baixinho finalmente pode aliviar as suas necessidades. A partir daí, o Makoto, meio que simpatizando pelo seu amigo tímido, começa a dizer que para sobreviver no ensino médio, ele precisa conhecer vários hacks. Isso é tipo manual de sobrevivência escolar, para não sofrer bullying e fazer amizade. O Makoto começa a passar várias dicas sobre isso, com ele inclusive dando dicas de aparência para o Takehisa, dizendo que a maioria dos homens ficam mais bonitos com um corte de cabelo que mostre a sua testa. Ouvindo aquilo, o Takehisa pergunta se o Makoto estaria livre após a aula, pois ele também gostaria de retribuir as dicas e mostrar alguns hacks que ele conhece. Assim, ambos os protagonistas vão para um bairro mais afastado depois da aula, com Takehisa pedindo para o Makoto prestar atenção nesse poste em específico da vizinhança. E a partir disso, o Takehisa chega numa máquina de vendas do lado do poste, colocando a sua moedinha e apertando uma combinação de sabores na máquina e girando a chave. E de repente, do absolutamente nada, um cocô de passarinho cai do poste, mesmo não tendo nenhuma ave ali perto. Obviamente que o Makoto acha que aquilo é uma espécie de pegadinha e fala que isso não pode ser verdade, mas ele tenta e realmente, ao apertar essas combinações de botões da máquina, uma espécie de fezes interdimensionais de passarinho cai do céu, fazendo nosso prota ficar em choque.
E a partir desse dia, na escola, o Makoto ele entra em êxtase, perguntando ao Takehisa de onde ele conhecia esse hack, como ele aprendeu isso, para no maior estilo Death Note de ser, o nosso prota desprovido de altura responder que estava voltando para casa um dia, e de repente um caderno de capa preta caiu ao seu lado. Com esse caderno contendo vários hacks sobre a vida, desde coisas simples como fazer excrementos de pássaros cair do céu, até coisas mais complicadas envolvendo multiversos. E desse dia em diante, a nossa dupla começa a testar na escola hacks mais simples, como por exemplo, um hack que limpa o seu intestino, um hack que faz as nuvens sumirem do céu, ou então um outro que faz qualquer gato selvagem te adorar, um hack que te faz erguer coisas levemente mais pesadas do que você sem esforço, ou então uma mandinga, um hack para controlar poeira, outro também para drenar a energia de uma bateria, e só coisas bobinhas que eles vão testando. Mas, como o ser humano ele é extremamente curioso, um dia na sala de aula nós vemos novamente o Takehisa suando frio e fazendo a pose como se estivesse segurando uma vara de pescar, para então, no intervalo, descobrirmos que ele tirou nota total nos testes do meio do semestre. Logo Takehisa, que nunca estudou na sua vida e nunca se esforçou nas aulas, como diabos ele ficou em primeiro nos exames do meio do semestre, para então descobrirmos que ele voltou no tempo usando um hack mega poderoso. Ele fez o teste, gravou as respostas e depois voltou no tempo. E em condições raras de um eclipse, o Takehisa conseguiu realizar o passo a passo que seu caderno explicava de como voltar no tempo. E foi assim que ele ficou em primeiro. Ouvindo aquilo e não querendo estudar também, o Makoto decide aprender sobre esse hack. E no dia do eclipse, seguindo o passo a passo escrito no caderno, o nosso prota começa a dançar sem roupas no local marcado, seguindo as instruções. Inclusive, esse local marcado, que o caderno fala que ele tem de dançar sem roupa, é a própria escola. E apesar da vergonha, mas confiando 100% no seu amigo e no caderno, o Makoto tinha certeza que ele voltaria no tempo com o gabarito das provas. Para que então, finalmente dando a sua vida na dança, ele ignora todo mundo à sua volta. Todos os outros alunos entrando em pânico e os professores correndo em direção dele para o parar. Mas uma dúvida começa a crescer na sua cabeça. Quando diabos essa droga de hack vai começar a fazer efeito? Para descobrirmos que não, esse hack não funcionou. Com o professor prendendo o Makoto e ele sendo taxado de louco pela polícia, o mandando para o reformatório. Com o professor sem conseguir olhar na sua cara e sua mãe chorando sem parar de decepção. A partir desse momento, desse fatídico dia, a vida do Makoto acabou para sempre. Com ele se tornando alguém que abandonou tudo para viver apenas trancado em casa, pensando que na verdade o seu melhor amigo o enganou esse tempo todo. E a partir desse episódio, Makoto nunca mais se aproximou de ninguém, ou nunca mais confiou em ninguém, nunca tendo coragem de sair de casa depois da humilhação que ele passou, e vivendo todos os seus dias trancado no seu quarto, sem esperança nenhuma. E agora, 44 anos depois, com a sua mãe falecendo e não tendo mais ninguém para o sustentar, nós vemos o nosso prota se tornando um mendigo, de um estudante popular com futuro brilhante para alguém que precisa revirar o lixo para comer. Até que de repente, na calada da noite, enquanto ele revira o lixo buscando sobras, um homem misterioso se revela na sua frente. Um conhecido do passado, o Takehisa, agora idoso, ele decide visitar o seu antigo amigo. E numa explosão de raiva, o Makoto segura o Takehisa pela garganta e diz que vai acabar com a sua vida ali e agora. E foi graças a esse homem pequeno que ele acabou perdendo tudo. Para o Takehisa responder com dificuldades, porque o seu antigo amigo está apertando seu pescoço, que na verdade, o que deu errado foi que o Makoto não fez a dança corretamente no dia. Não foi ele quem mentiu, ou não foi o caderno que mentiu, foi o Makoto que fez errado. E que o mesmo eclipse aparecerá novamente daqui a alguns dias no Japão. E agora é sua chance de consertar as coisas. Com o Makoto aceitando as desculpas do seu colega, treinando que nem um maluco
maluco de dia e de noite, e dançando para que no momento certo ele consiga voltar no tempo, pensando se de fato ele terá alguma segunda chance, ou isso tudo é uma pegadinha, um sadismo do Takehisa. Mas, como ele não tem mais nada a perder, no dia do eclipse o nosso prota volta para a escola e no mesmo ponto das instruções decide tentar por uma última vez consertar a sua vida e voltar no passado. Só que, agora adulto, se o hack não funcionar, se essa mandinga de fato não existir e ele não conseguir voltar no passado, o Makoto será provavelmente sentenciado à prisão e possivelmente à cadeira elétrica. Com essa cena hilária do Makoto dançando no meio do pátio estudantil, com os alunos no fundo fugindo de medo, enquanto o professor chora, lembrando do aluno promissor que era o Makoto, que um dia ele foi. Mas fecha os seus punhos, ele agora precisa parar o assediador que ele se tornou, que o seu ex-aluno se tornou. Enquanto é derrubado no chão após ter feito toda a dança, o nosso prota olha de canto de olho para o seu amigo baixinho, o vendo com uma expressão desesperada, colocando a mão no rosto, para então ele se lembrar que de fato faltava um movimento, apenas um movimento para a dança concluir e para finalizar o ritual, o mesmo movimento que ele esqueceu da última vez, segurar uma vara de pesca imaginária do outro lado, pensando que na ponta da vara existe uma bolsa com seus órgãos. Esse é o passo final da dança, com o Makoto fazendo o movimento que faltava, para que então ele finalmente conseguisse voltar no tempo, acordando todo suado de um pesadelo, agora novamente jovem com um futuro brilhante pela frente, com o Takehisa o zoando, dizendo que esse jumento passou anos no futuro e não voltou com nenhuma informação útil como o número da loteria ou o que investir para ficar bilionário, etc. E isso que acaba sendo incrível desse mangá, ele acaba pegando uma piada e estendendo essa piada até o último momento, de um modo que dá uma merda gigantesca, chegando ao limite do humor negro. O cara, ele passou um trauma ferrado, virou mendigo no futuro, perdeu tudo, perdeu a sua mãe, e o seu melhor amigo apenas responde: poxa, tu é burro, nem pra trazer o número do bilhete de loteria premiado. E tudo isso aconteceu apenas no primeiro capítulo do mangá. Essa obra, ela é muito incrível. Bug Eagle, desde Gintama, é o melhor mangá de comédia que eu já li. Apesar que esse mangá não é puramente comédia, ele mistura comédia com mistério e terror. E ele tem umas sacadas geniais ao fazer essa mistura, porque ele acaba abordando temas pertinentes de formas que eu nunca vi nenhuma outra obra ou mangá abordar. E ao longo dos próximos volumes, usando muito humor e também uma pitadinha de terror, Bug Eagle acaba comentando sobre temas que são extremamente importantes para jovens, como pressão da sociedade em cima dos mais novos para eles serem bem-sucedidos, bullying, até depressão, com o mangá sempre lembrando que na vida você não pode seguir apenas o que os outros definem e te dizem para fazer. Você precisa se lembrar que o mundo é vasto e que você tem de ser livre para escolher viver como quiser. E os mistérios que envolvem aquele caderno cheio de hacks místicos vai cada vez mais crescendo na trama, assim como outros personagens incríveis que vão se juntando ao grupo principal e desenvolvendo cada vez mais a história pra frente. Bug Eagle é uma obra ousada e diferente de tudo que vemos ser lançado hoje em dia, com um mangaka de peso e uma arte incrível. Você precisa dar uma chance a essa obra, esse mangá é fenomenal. Eu quero agradecer aos membros Ryuzaquinho Gameplay, Lucas Davi, Matheus Seibert, Davidson Neves. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. E como eu sempre digo no final dos vídeos, eu espero que você seja feliz. De verdade, muito, muito feliz. Valeu, falou e tchau. Até a próxima. Fui!